as nossas tradições. Ouça na Rádio Clube e veja na clubetv.pt. Esta semana com a banda musical de Passos de Ferreira. Apoio FSM, tecidos de decoração, de Francisco Sousa Magalhães, Rua das Barreiras, Carvalhosa. Restaurante São Domingos, na Avenida de São Domingos, em Passos de Ferreira. Telefone 255 962 933. Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição das Nossas Tradições, o programa que de 15 em 15 dias, em formato rádio e televisão, leva até si o melhor das nossas gentes. Falamos aqui de associativismo, falamos de pessoas que dedicam muitas vezes o pouco tempo que têm das suas vidas a outras pessoas, das suas comunidades, fazem o bem a essas pessoas. Depois de há 15 dias termos estado à conversa com um peso pesado da cultura em termos regionais, falamos da Associação Recreativa e Cultural de Passos de Nós, esta semana esse peso não diminui, muito pelo contrário, é um peso ainda maior porque temos uma associação que não tem 50 anos, não tem 100, já tem 156 anos. Falamos da Banda Musical de Passos de Ferreira. Nesses 156 anos cabem muitas histórias, cabe, por exemplo, um estatuto que é muito importante e que não está ao alcance de todas as associações a nível nacional, que é o Estatuto de Utilidade Pública. Estas e outras histórias vamos abordar ao longo desta conversa. Antes disso, vamos traçar o BI da Banda Musical de Passos de Ferreira. Em traços gerais, o que é este conjunto de pessoas? Banda Musical de Passos de Ferreira. Apesar da data da sua constituição assinalar o dia 4 de outubro de 1979, é considerada como data de fundação o dia 14 de julho de 1859. Tem, portanto, 156 anos de existência. A sua sede fica na Rua Capitão da Praça, em Passos de Ferreira. Conta com cerca de 250 associados, veste as cores do município, o verde e o amarelo. E como atividades principais tem a banda de música, com quase 7 dezenas de músicos ao seu serviço, uma escola de música com ensino individual e de grupo de instrumentos filarmónicos, é também a principal fonte de músicos para a banda musical. Conta ainda com uma orquestra juvenil composta por músicos vindos da escola de música, são cerca de 40 alunos. Para entrar em contacto com eles, já sabe, basta dirigir-se à sua sede ou em facebook.com/Banda de Pacos de Ferreira. Em estúdio connosco e em representação da Banda Musical de Passos de Ferreira temos desde logo o Presidente, Francisco Magalhães, o Presidente que está ligado à Banda Musical de Passos de Ferreira há cerca de 40 anos, entrou como músico executante, como trompetista, passou por várias etapas, vários cargos, chegando até à vice-presidência e mais recentemente arrancou com esta presidência e vai agora para o segundo mandato. Ao centro temos um outro ex-presidente, foi presidente ao longo de 18 anos da Banda Musical de Passos de Ferreira, neste momento é presidente da Assembleia, é um homem que sempre trabalhou em prol das artes. Aprovado está essa distinção da Secretaria de Estado da Cultura, que essencialmente permeia um homem que fez tudo pela cultura. Entre isto e outras coisas, há o surgimento de uma panóplia de outras instituições nas quais foi cofundador. Um bocadinho mais distante está Alcino Campos, empresário, ele é vice-presidente da Banda Musical de Passos de Ferreira. Não tem um passado ligado à música, diretamente, não é músico, mas aceitou fazer parte desta banda por convite de dois amigos. E diz também que em 98% das vezes que a banda toca está presente, portanto há uma ligação aqui forte à banda musical por esse lado. Antes de tudo, muito bom dia e muito obrigado pela vossa presença aqui em estúdio, por virem partilhar connosco e com quem nos ouve e nos vê o que é a vossa associação, o que é a Banda Musical de Passos de Ferreira.
Uma banda que já ultrapassou 100 anos de existência, já vai, como falamos, nos 156 anos de existência. Foi uma banda que teve, certamente, várias etapas ao longo da sua vida e que teve pessoas marcantes nessas etapas. As instituições são feitas por pessoas, não é uma casa. Quem foram, o Presidente chegou a conhecer alguns desses homens que fundaram esta banda? Olha, se me permitem, eu queria começar por agradecer o vosso convite, por estar aqui presente e falarmos da nossa banda. Portanto, em seguida ia responder à sua pergunta, se eu conheço alguém que se conhece ou se ouviu falar. Conhecer provavelmente será mais difícil, mas se ouviu falar desses homens que... Eu só conheço possivelmente há 40 e tal anos, foi quando eu fui músico, e a ideia que eu tenho é a ideia daquelas alturas de 40 anos atrás. Okay. Era muito novo, não tenho lembrança de muito mais, por causa também da minha idade, como é óbvio, mas para falar de situações da história, mais história da nossa banda, temos aqui o nosso Presidente, que depois pode alongar-se muito mais. Exatamente. Chegou, como eu falei há pouco, chegou a Presidente e vai agora no segundo mandato. O que o faz assumir uma instituição com este peso, com tantos anos de existência? O que me faz é o carinho pela música. A música está dentro de mim, sabe, coisas que nascem dentro de nós, e a música nasceu dentro de mim. Portanto, tenho uma ligação muito forte musicalmente, e também apareci na banda também a título de convite do atual Presidente da Assembleia, que na altura convidou-me também para fazer parte, e eu aceitei na altura. Depois tive que sair por situações profissionais, mas as pessoas, quando gostam, têm que votar, e há coisas que na vida nós temos que assumir, que há 2 ou 3 coisas que eu muitas vezes digo que a gente que sabe que vai acontecer, é que a gente nasce e morre, e quem gosta da banda como eu tinha que passar pela presidência da banda, porque eu gosto muito da banda musical Passos de Ferreira, e tinha que dar o meu contributo. Foi a mesma razão que levou o Sr. Filipe Gonçalves a assumir esta posição? Sim, também o gosto pela música, quer da música de banda e outra música também, tudo que é música. Enquanto mais jovem, juntamente com meus irmãos, com mais 3 irmãos, tivemos um conjunto durante alguns anos, o conjunto Irmãos Filipe, e corremos aqui quase todo o país também, tocando e cantando, e a certa altura, estamos em 1978, e a banda estava em vias de acabar mesmo. Não tinha músicos agrupados nem instruídos, não havia maestro, e entrou então um grupo de homens, um especialmente que era o Sr. Bernardino Carneiro, mais conhecido pelo Jota, que depois foi industrial, bastante nomeado também, dos móveis Jota. Esse cavalheiro, juntamente com um dos meus irmãos, a Maria Gonçalves, outro antigo presidente, também já falecido, o Sr. António Abreu, resolveram fazer um peditório a nível conselhio para ver se com o dinheiro granjeado se conseguiam dar um bocadinho de alma à banda. A verdade é que conseguiram. Nessa altura foi a primeira vez que entrei realmente em contacto com a banda e pelas suas necessidades, e continuei a partir daí sempre a acompanhá-la. Até que com o ressurgimento da banda, e nessa altura, em 1979, foram 3 cavalheiros, 3 homens bons aqui do Conselho, um deles em especial, conhecido pelo Toninho Matos, um homem com certa nomeada aqui, muito credível a nível administrativo, e cá fora também da sociedade, um homem daqueles homens com H grande. Foram eles então que assumiram a feitura da banda e fazendo a escritura, portanto. Certo. A partir daí, estive sempre disponível para a banda, e em 1994, ou melhor, antes disso a Câmara tinha feito a cedência da propriedade de um lote de terreno onde se encontra atualmente a nossa sede. Portanto, a Câmara cedeu o terreno, e o meu irmão, o meu irmão Zé Maria, era então presidente da direção, tendo como vice-presidente o tal senhor Bernardino Carneiro, que as pessoas pensavam que era um grande presidentão, e sendo ele a alma mater da banda, nunca foi presidente da direção. Foi sempre vice-presidente de todas essas pessoas que nomeei, e nunca esteve realmente a presidente. Nunca esteve nessa posição?
Então, como tínhamos o terreno cedido, o meu irmão, então presidente, pediu-me para fazer o projeto para a construção da sede. Sim, senhor. O que aconteceu? Deitei mãos à obra, valendo-me de todos os contactos que tinha com vários amigos, de forma a rentabilizar o terreno, que era uma parcela muito pequenina, e pronto, consegui fazer aquele projeto. Uma casinha arranjadinha, com 3 pisos, com cerca de 600 metros de área coberta, portanto uma coisa bonita, e para a altura até é bastante em grande. E pronto, começámos a partir daí. No dia em que se ia fazer o lançamento simbólico da primeira pedra, portanto tinha sido aprazado para o dia 4/4 de 94. Era uma segunda-feira de Páscoa, e o meu irmão, inesperadamente, teve um ataque cardíaco fulminante e morreu. Passado dia, o senhor Presidente da Câmara Municipal e também Presidente da Assembleia Geral, professor Arménio Pereira, pedi-me, uma vez que ia ficar ligado à banda pela construção do edifício, e estar praticamente em contacto todos os dias, se assumia a direção. E eu, por uma questão de, embora tivesse muito trabalho na altura e foi bastante prejudicial, mas pelo amor que tinha à banda e essencialmente pelo saudosismo da morte do meu irmão, acedi imediatamente e tomei posse num concerto, um memorável concerto, dia 25 de Abril, na Casa da Cultura, um concerto que habitualmente fazemos todos os anos. E, a partir daí, propus-me a 3 coisas, que seria a construção do edifício sede e sua inauguração, depois a filiação da banda no Inatel. O Inatel era uma espécie de padrinho de arranjos folclóricos e bandas musicais. De vez em quando fazíamos a construção de um instrumento de fraca qualidade, mas tocavam, e, portanto, convinha ser filiados nele. E também a obtenção da utilidade pública, que já era um caso mais complicado. A verdade é que as coisas foram acontecendo devagarinho. A sede foi construída com bastante sacrifício, com a ajuda de toda a direção, e, portanto, fez a construção. Tivemos logo, no princípio, problemas com um vizinho que na altura não veio fazer o embargo das obras, tivemos logo o tribunal pela prova, depois o desembargo das obras e finalmente conseguimos depois fazer a sua inauguração. Portanto, em 98 falece então o vice-presidente, que era a alma mater da banda, o Sr. Bernardino Carneiro. Foi mais um duro golpe para a banda, mas tivemos sempre que prosseguir. Depois, em 1995, a Câmara Municipal, pelo serviço que a banda vinha desempenhando, entendeu, e eu acho que muito bem, fazer a atribuição da medalha de ouro da altruísmo e mérito, já naquela altura, portanto, em 6 de novembro de 95. No dia 25 de julho de 1997, concluímos também a filiação no Inatel, onde continuamos ainda a ser membros efetivos. Depois, no dia 17 de agosto de 99, foi-nos então concedido o Estatuto de Utilidade Pública pelo então Presidente do Conselho de Ministros. Mas essa aqui é uma história que já lá vamos. E, entretanto, conseguimos chegar aqui. O facto do Sr. Presidente Magalhães estar na banda, portanto, primeiro tinha sido músico e desde sempre muito amigo da banda. Quando fiz o repto para ser o meu sucessor, primeiro esteve comigo na vice-presidência, até para começar a conhecer melhor os meandros, porque sendo músico estava bem dentro da direção. Certo. A primeira vez que ia ser presidente teve que falhar porque por motivos profissionais iria abrir mais uma firma, e não pôde. Por que eu escolhido? Primeiro pelo amor que ele tinha à banda, à nossa banda, uma banda que também é dele, onde já tinha trabalhado, e acima de tudo foi sempre que foi necessário um mecenas da banda. Habitualmente tínhamos os saquinhos de transportes, os instrumentos e fardas e etc, e esses instrumentos eram sempre do FSM, da firma de Sr. Francisco Magalhães, que eram oferecidos. E sempre que a banda necessitou de uma ajuda monetária, o Sr. Francisco Magalhães nunca tinha virado costas nem dito que não. E, portanto, a partir daí, e pelo gosto que sentia também pela música, foi a origem do rap que eu lancei, certo. E sinto-me imensamente feliz porque ele tenha feito a aceitação e cá estou com ele. Muito bem. Quem cá está connosco também é o Sr. Alcino Campos. O Sr. Alcino recorda a banda com estes homens, com estas condições no passado, como o Sr. Filipe esteve agora a descrever? Sim.
era uma constante. Havia pessoas que os nomes foram durante muitos anos, digamos, postos em cima da mesa, não é? Pessoas conhecidas e depois pelo seu trabalho da própria banda, não é? São pessoas muito conhecidos. Uns já faleceram, como diz o Sr. Filipe, não é? Outros ainda cá estão, mas em relação às pessoas que ainda cá estão, ainda continuam realmente como está o caso do Sr. Filipe, a fazer o seu trabalho, não é? E as condições que o Sr. Filipe descreveu, esta confusão, estas dificuldades para poderem construir a vossa sede, lembra-se dessa altura? Essa fase eu estava ausente, não passei por essa fase. Pronto, para mim, digamos, é uma novidade, porque estava ausente da banda nessa altura. Muito bem. Um aspecto que talvez tenha passado, ou que passa muitas vezes ao lado das pessoas que não conhecem bem a banda musical Passos de Ferreira por dentro, é este aspecto que o Sr. Filipe já tocou aqui, este aspecto da utilidade pública, uma instituição com este caráter. O que é ao certo esta distinção, chamamos-lhe assim, para a maioria das pessoas que pode não conhecer tão bem? O que é a utilidade pública? A utilidade pública é podermos usufruir na situação de contabilidade, da contabilidade ser uma contabilidade não organizada e podermos usufruir de verbas e quando temos algumas receitas, como por exemplo alguém queira dar algum subsídio, nós podemos, eles podem reduzir o IVA e nesse caso o investimento na totalidade por sermos de utilidade pública. Portanto, esse é o seu bem que tem uma associação de utilidade pública, beneficia quem pode dar e quem dá alguma coisa para a banda pode beneficiar na totalidade do investimento que fez para a banda. É o benefício que tem também, um dos benefícios que tem da utilidade pública. Muito bem, esta acaba por ser então uma vantagem para as pessoas poderem ajudar-vos e ajudam-se ao mesmo tempo. Ajudar a contribuir, que nós passamos recibos e esse recibo portanto, é deduzido na totalidade do investimento que estão a fazer para a banda. É muito importante para poder gerir este conjunto de pessoas. Como disse agora um bocadinho, ou como disse antes, a grande parte das pessoas não sabem e pronto, e é um bocado difícil, também estamos a passar um momento muito difícil. Estou a falar no meu mandato, ou no segundo mandato que estou, que o segundo está a começar há bem pouco tempo. Portanto, no primeiro mandato temos grandes dificuldades e as pessoas muitas vezes nem querem saber porque também as coisas estão difíceis e o que as pessoas precisam é também ter dinheiro para elas. É um bocado difícil estar a fazer dividendos, mas pronto, é uma pedra que nós temos e que de vez em quando falamos às pessoas, que ainda temos algumas pessoas que nos ajudam e fazemos isso e elas vão com o recibo deduzem o investimento na totalidade. Certo. Há uma história curiosa relacionada com esta obtenção de utilidade. O Sr. Filipe quer partilhar connosco a história de como é que conseguem esta utilidade? Portanto, a utilidade pública o que vem a ser, em princípio, é a certificação pelo governo do país de que aquela associação ou aquela entidade tem utilidade para todo o país, é pública e tem utilidade para todo o país. Portanto, é uma certificação, é um bilhete de entidade que nos dão com toda a garantia que somos gente séria e gente é séria. Para essa obtenção, tentei nos meandros aqui da Câmara Municipal, porque na altura o nosso Presidente da Assembleia e Presidente da Câmara Municipal era uma pessoa de bastante peso. O Sr. Professor Arménio foi o fundador, foi o pai da Capital do Móvel, ou mãe da Capital do Móvel. Era um homem muito dinâmico, com muitos conhecimentos, e então, na altura, fiz-lhe o repto se ele fazia o pedido para Lisboa. Não teve capacidade, não tinha ninguém com essa capacidade de arrancar assim no momento, e falou-se então a uma pessoa aqui, amiga da terra também, que o Dr. Manuel Alão, à altura, era um dos chefes de divisão da Câmara Municipal e tinha sido deputado em Lisboa pelo PPD também, que na altura é que trabalhava. Quando foi feito o pedido, disse-lhe que era um bocado complicado, porque à altura que tentámos fazer o pedido, o governo era socialista, então com o senhor Presidente do Conselho, Guterres, António Guterres, não daria. Então resolvi fazer um pedido, uma audiência ao senhor Presidente do Conselho de Ministros.
em Lisboa. Sim, senhor. Foi-me aprazado o dia, portanto, em julho, para ir a Lisboa. E vou eu por aí abaixo. Deixei o carro no aeroporto, fui no avião para baixo, depois tinha uma pessoa amiga em Lisboa, que era o dono da sociedade do restaurante Galeto, que me veio buscar e também manobrou um bocadinho, pelo menos a nível da entrada nos ministérios. Levava daqui na minha saquinha 2 cassetes, que era o que tínhamos gravado na altura, cassete 1 e a cassete 2, uns galhardetezinhos de pendurar e outros de secretária, e fui. Só, na verdade, quando cheguei a Lisboa, é que fiquei a ver realmente a pequenez que eu ia fazer. Pronto, se o primeiro-ministro, quando vir o que eu venho cá fazer, de certeza que me vai despedir com um aperto de mão e vai-te embora. Mas não. Estava preocupado, realmente muito preocupado mesmo, até que a senhora secretária chamou e disse: olha, Sr. Filipe Gonçalves, pronto, faz favor. Tremi todo quando pensei que me ia dizer: o senhor ministro vai receber o seu primeiro-ministro. Não. Ela, o Sr. Dr. Manuel Patrão vai recebê-lo, que era secretário do então primeiro-ministro. Não queira saber o alívio. Então, também me receberam uma pessoa que, por acaso, pertencia também a uma família com conhecimentos musicais de banda. O pai dele tinha sido também diretor de uma banda, qualquer, não sei qual foi, no Sul. Então começou-me a receber, fiz a oferta daquilo que levava, perguntou-me logo qual era a faixa mais linda que eu entendia dentro das cassetes para tocar, pediu um aparelho que toca música e íamos falando e ele ouvindo, de vez em quando parava um bocadinho, e ele, sim senhor, isto é uma banda, então, sim senhor. Então acabámos e na altura, quando foi para a concessão, ele deu-me esperança, perguntou-me qual era a minha aflição em querer tanto a autoridade pública. Eu expliquei: doutor, o meu problema é este, é que eu não consigo passar um recibo a ninguém que queira fazer uma oferta à banda. O meu recibo não vale nada, porque eu não sou ninguém. É uma banda que existe, sim senhor, que está inscrita nas finanças, mas que não dá mais nada. E então, através da autoridade pública, temos a felicidade, ainda hoje, das pessoas para a cultura. Quem fizer a concessão de qualquer subsídio vai receber 130% do valor da oferta. Claro, tem de ser uma pessoa com muita capacidade, que é deduzido no pagamento das suas contribuições, não é dá aquele dinheiro e recebe dinheiro, não? Claro, faz a dedução nas contribuições. Pronto, quem tiver essa possibilidade é muito bom. E então, mandam-me embora, aqui está o meu caso. Primeiro perguntam-me se sabia quantas concessões faziam e fazem 2 por ano. Só nós damos utilidades públicas a entidades que realmente mereçam, 4, 5, 6 por ano. Você sabe que número tem? Sei, sim senhor. Se quer dizer que as minhas netas vão morrer e não há utilidade pública, não estou a dizer bem isso, mas é verdade, é que anima-me muito, sim senhor, vá para cima, vou pensar realmente no seu caso, atendendo à sua necessidade, vou pensar no seu caso. A verdade é que devolvi os 8 dias, enviou-me a fotocópia do Diário da República com a concessão de utilidade, a concessão para que fizesse o registro na Conservatória do Registro Predial, o que eu acedi, e mandei depois uma cópia desse registro. É, portanto, a primeira associação aqui no Conselho que fez a sua inscrição no seu registro predial. E pronto. E é a história da utilidade pública. Uma história em que inspirador de alívio. Muito bem. Este foi então um ponto alto da associação. Sim, um dos pontos altos. Acho que o mais alto de todos foi exatamente a inauguração da sede. A sede que nós demos a trabalhar imenso, o embargo das obras, o desembargo das obras, a não termos dinheiro para fazer o desembargo, teríamos de fazer a prestação de uma caução. Mas a banda não tinha dinheiro. E então fomos fazer um pedido ao banco, o Bernardino Carneiro, eu, o Anselmo, outro elemento foi durante muitos anos o contramestre, o Sr. Reinaldo Campos. Fomos dar a nossa cara ao manifesto, ficamos a ser criadores, ou melhor, fiadores da banda. E, pronto, o senhor juiz fez favor, porque entendeu também que era mais uma questão de polícia do vizinho do que uma necessidade de fazer o embargo. E desembargou as obras. Passado algum tempo, esse cavalheiro devia ter feito o registro do embargo, e a tal efusão de ter as obras embargadas, paradas, que ele todo contente, esqueceu-se do melhor, não faz o registro. Acabou o prazo de registro, passados 2 dias o Tribunal comunica-me que, se quiséssemos, tínhamos o embargo feito e deu-nos logo a certidão para entregarmos ao banco e cessar aí também o pagamento de juros. Quando conseguimos chegar ao final da inauguração,
foram convidados, o Sr. Governador Civil, o Sr. Diretor do Inatel, que estiveram aqui presentes na inauguração. Foi realmente um dia muito grande. Foi então com 24 horas muito grande. Sr. Delcino, no seu entender, qual é que foi o ponto mais alto da associação? Para si? Para mim? Um ponto alto e que é recente, digamos assim. Para já, a passagem pela banda para mim é um ponto alto, não é? Porque é uma experiência nova e para mim tudo que seja experiências novas, e quando eu tiro, digamos, alguns conhecimentos e quando me enriqueço em relação àquilo que neste caso a associação me está a dar, para mim é um ponto alto, isto é ponto assim. Depois temos realmente um espetáculo que marcou o nosso mandato e que certamente também marcou, é um marco para a banda, não é? Porque não é todos os dias que se vai à Casa da Música, não é? Certo. Pronto, e a banda Passos Ferreira, a banda musical Passos Ferreira esteve presente num concerto em que eu pessoalmente, e de pessoas que possivelmente nem sabem onde é Passos Ferreira, me telefonaram, digamos, a dar os parabéns. Algumas nem sabiam que eu estava na banda, para começar que eu sou de Passos Ferreira, não é? A dizerem que o Passos Ferreira realmente tem uma banda, que estavam maravilhados com o concerto que a banda concedeu na Casa da Música, e portanto isso é um ponto alto, não é? É um ponto alto para a banda e é um ponto alto para as pessoas que a representam, não é? Não só pessoas de direção, como também pessoas que fazem parte do conselho, não é? Acho que é, digamos... A mesma coisa aqui. Olha, se me permite uma chega neste ponto, logicamente tinha que estar presente nesse concerto, estive, e uma pessoa, o meu compadre no tratamento das bandas e das direções, que esteve comigo e ainda continua na Confederação Musical Portuguesa, que é a professora Adelino Domingues, que foi presidente durante muitos anos de uma banda minhota, foi presidente também da Federação de Bandas do Distrito de Braga, e esse senhor assistiu ao concerto e quando a banda acabou de tocar disse-me: ó Presidente, isto não é uma banda, isto é uma orquestra. Para alguém que é de fora, que tem uma banda, e dizer isso realmente é alguma coisa. Foi um concerto a sério, não há dúvida nenhuma. São coisas que é gente exatamente. Mesma coisa aqui, Presidente. Eu tenho as mesmas palavras, só vou repetir, por isso não adianta estar a repetir as palavras que este concerto marcou. Muito importante para a banda, para o Conselho e para os amantes da música que estiveram lá, ficaram todos deliciados daquilo que ouviram e ficaram todos contentes com o respectivo concerto. Muito bem, nós tivemos a conversa com algumas destas pessoas que ajudaram a tornar a associação o que é hoje, outras pessoas de fora, para perceberem a visão que têm sobre a banda e sobre estes pontos marcantes sobre a mesma. Vamos ver. Neste ano, o ponto alto que eu acho que foi melhor que nós tivemos foi o concerto na Casa da Música, pela agência da própria casa em si e pelos ouvintes e pelo feedback que relacionou com o nosso concerto. Foram vários, mas eu destaco, por exemplo, o concerto que nós fizemos este ano na Casa da Música. Sem dúvida foi um dos pontos altos que eu tive aqui da banda de Passos Ferreira. Portanto, foi uma honra para nós podermos fazer aquele concerto, e das coisas que mais me faz, portanto, que mais me salientaram e que mais me agradaram foi de facto o empenho e a dedicação de todos os músicos na preparação deste concerto, porque já estávamos a começar a época de festas. Nós sabíamos que para participar num concerto daquele género teríamos que preparar um repertório próprio e adequado para aquele tipo de sala. Preparamos esse repertório, embora depois esse repertório também tenha sido mais tarde incluído nas festas, mas o que é certo é que os músicos, de uma forma muito, muito dedicada, trabalharam e assim todos em conjunto pudemos de facto levar a banda à Casa da Música. Foi um dos momentos altos. Outro momento também, que também agora já se calhar mais para mim, no meu caso particular, está mais relacionado com o primeiro concerto que eu fiz aqui, que é aquele concerto que tradicionalmente é o concerto de apresentação da banda
aos sócios e à cidade, que foi o concerto no dia 25 de Abril, aqui em Passos de Ferreira, e foi o meu primeiro concerto, e é claro, também estou muito grato pela forma como me receberam, a forma carinhosa como o público aplaudiu e me recebeu, portanto, aqui neste concerto, e também os músicos, claro, que são sempre os personagens principais no meio do estudo, e que foram fantásticos, e pronto. Os pontos altos é todas as vezes que a banda está todas as vezes que estou fardado ou estamos fardados, é tocar a mais alto nível, estar bem, dar o melhor, fazer bom som, e isso é que é importante. Não é só, foi importante ir à Casa da Música, fazer aquele trabalho, foi fantástico, as pessoas, os músicos, muitos músicos, eu por acaso já tinha tido a oportunidade de fazer já alguns concertos, assistir e fazer. Mas pronto, muitos músicos nunca viveram essa sensação, que acho que é uma sensação fantástica, e é isso, é trabalhar, todas as vezes que estamos a fazer um ensaio ou fardados, sentir aquele sentimento, aquela sensação de estar na Casa da Música. Ora, desde criança que me lembro de ver a banda musical Passos de Ferreira atuar nas festas de Corpo de Deus. Portanto, esse para mim foi sempre um grande ponto alto. Obviamente que também sei que, num passado muito recente, foram atuar à Casa da Música, e o feedback que tive é que realmente foi uma atuação brilhante, fantástica, e portanto também estão de parabéns por essa atuação. Há outros pontos altos que eu já frisei, que têm a ver obviamente com a formação dos jovens e das crianças, e isso obviamente é uma grande contribuição a nível social para a região. O facto de terem ido à Casa da Música do Porto não só obviamente é prestigiante para a própria associação, como também consegue levar o nome de Passos Ferreira um bocadinho mais para fora fronteiras, digamos assim. Portanto, o que eu gosto mais de uma banda musical, eu gosto de ver o The Speak saudável entre duas bandas. Neste caso, eu gostei muito da banda de Passos Ferreira e de Frimundo, na ocasião das festas de Passos, e gosto muito de ouvir o som dos instrumentos maiores. Pronto, gosto. Para além das grandes atuações que eu tenho presenciado aqui à nossa volta, porque enfim eu não posso deslocar-me para muito longe, tendo em causa a minha atividade profissional, tem ainda um ponto muito alto, que foi realmente a presença na Casa da Música, que é reconhecida internacionalmente, onde os maiores músicos do mundo já passaram, e portanto para nós é um orgulho, a nossa banda também deve ter estado. As nossas tradições. Ouça na Rádio Clube e veja na clubetv.pt. Esta semana com a Banda Musical de Passos de Ferreira. Apoio FSM, tecidos de decoração, de Francisco Sousa Magalhães, Rua das Barreiras, Carvalhosa. Restaurante São Domingos, na Avenida de São Domingos, em Passos de Ferreira. Telefone 255 962 933. Um dos assuntos que nós não falamos ainda há pouco foi a mudança de nome desta banda, a Banda Musical Passos de Ferreira neste momento, mas não foi sempre assim. Qual era o nome anteriormente? O que é que significou esta mudança? Não, a criação das bandas na altura, realmente e habitualmente nas aldeias reunia-se um grupo de músicos, utilizavam os seus fatos domingueiros, tocavam em conjunto, portanto eram mais um bando do que uma banda, um bando de músicos. A certa altura, e por ordem ou pedido estatal, as bandas começaram a ser bandas marciais, em que os músicos estavam sujeitos a fazer o acompanhamento de militares quando fosse necessário.
para quaisquer operações. E o que aconteceu também com a banda marcial de Passos de Ferreira. A certa altura, essa banda, o nome de marcial começou a causar assim um bocadinho de azia, porque via-se com um bocadinho de depreciação. Na altura, os músicos utilizavam uma farda igual à farda de trabalho dos militares, uma farda de cotim, cinzento, e seguiam então por esse mundo fora, para onde era necessário ir fazer, e habitualmente tocavam mais marchas, ou quase só marchas, razão do nome, tocavam marchas para acompanhar os militares. A verdade é que as bandas foram-se purificando, o caso da nossa, que não foi a tal orquestra que ouvimos na Casa da Música, mas foi tendo muito boa qualidade, sendo, desde que me conheço na banda, nestes 20 anos, uma das melhores, se não a melhor banda civil portuguesa. Foi sempre uma banda com muito carisma e com muita competência na sua execução. E então, a pedido do Sr. Presidente da Assembleia na altura, professor Arménio Pereira, que não gostava da depreciação do nome de marcial, pedimos alteração. Tivemos que fazer o pedido ao Secretaria de Estado da Cultura para fazer a alteração, o que foi feito também na altura, e foi mudado no dia 28 de 12 de 2001. Mudamos o nome de banda marcial para banda musical. Logo em seguida também, em 2002, foi feito o pedido à Câmara Municipal e foi deliberado em Assembleia Municipal também, de 6 de maio de 2002, face ao comportamento da banda e ao seu carisma, foi-nos autorizada a utilização do escudete da banda, portanto, do brasão do município, em todos os nossos artigos, quer em medalhas, quer galhardetes, a nossa bandeira, e é assim que temos. A intrusão da nossa lira e do brasão musical dentro do coração do Conselho de Passos de Ferreira. Acaba por ser o reconhecer do vosso valor. Exatamente. É prestigiante, portanto, este aspecto. A banda hoje, como estávamos a falar, já nessa altura tinha um certo estatuto, a razão pela qual vocês conseguem estes dois aspectos. Hoje tem um estatuto firmado, mesmo a nível nacional, pode-se dizer isso? É uma banda facilmente reconhecível, Sr. Francisco, facilmente reconhecível a nível nacional pela qualidade, por exemplo? Sim, a nossa banda é conhecida e reconhecida e, felizmente, somos convidados temos muitos convites para representar a nossa banda e o Conselho em vários agora distritos. Fugiu-me agora o termo, convites que tivemos para ir buscar, que está-me a fugir o termo. Os desfiles, o festival. Não direi desfile, não era desfile, era a concentração, festival de bandas, é isso. É que tivemos muitos convites nestes últimos 3 anos, felizmente tivemos bons convites para festivais de bandas e o nosso objetivo também passa por aí para, no nosso segundo mandato, internacionalizar a banda, fazendo um festival fora do país. Portanto, nacional, só aceitamos aqueles que acharmos que são aqueles que vão ao encontro dos nossos objetivos, fazer em Portugal, mas também fazer no estrangeiro um festival de bandas a nível internacional. É isso o nosso objetivo. Ok. Para este estatuto contribuiu também um trabalho desenvolvido pelo anterior. Sim. Nós herdamos uma banda boa. Nós herdamos, por isso temos que manter e temos que dar o nosso toque, como é óbvio. Eu tenho uma sensibilidade que também tinha o Sr. Filipe tem, musicalmente. Eu tenho o meu lado musical que tenho. Não vou dizer que sei dominar como os músicos atuais, mas ainda tenho alguma musicalidade e sei aquilo que eu gostava de pôr na banda e dar um toque também, um toque nosso, um toque meu também, mas a nossa banda, eu herdei uma banda, como disse o Sr. Filipe muito bem, das melhores do país, por isso temos músicos, temos agora uma mudança muito grande, tivemos uma mudança
do maestro, do diretor artístico, que vai-lhe acrescentar uma mais-valia. É uma responsabilidade para ele. É uma responsabilidade, é uma mais-valia, e os músicos, portanto, este ano foi um ano de transição em termos de diretor artístico, porque o maestro teve aqui um grande maestro, 20 e tal anos, quase 28 anos, 30 anos, ou 30 anos, mas tudo tem o seu fim, infelizmente, e nós precisávamos de não deixar ir as coisas até mesmo até as pessoas não quererem mais, e entretanto surgiu a oportunidade de um grande maestro e vai fazer. Então este foi um ano de adaptação, porque não é fácil com músicos porque no fundo o maestro é como um treinador, não é? Tem músicos com 20 e tal anos debaixo da batuta dele, e agora entrar outro maestro é preciso diferente, a forma de regência é diferente, e é preciso, este ano foi um ano de adaptação. Eu tenho a certeza que para os próximos 2 ou 3 anos vamos ter precisamente, continuar a ter a melhor banda do país, ou se não, das melhores bandas do país. Também não devemos dizer, porque felizmente também há muito boas bandas, e nós fazemos parte desse grupo de grandes bandas do país. Muito bem, nós falamos exatamente com o maestro Alexandre Coelho, para percebermos se os objetivos dele vão também ao encontro deste desafio que o Presidente, no fundo, está a lançar, que é um desafio vosso. Uma das coisas que se destaca é o facto da evolução musical que houve, quer dizer, na área do ensino, que houve em Portugal nos últimos anos, nomeadamente nos últimos 15, 20 anos. As academias que abriram, as escolas profissionais, os cursos superiores que, para além das escolas de música, escolas superiores de música também passaram para as universidades, e isso, é claro, isso fez com que o nosso meio musical em Portugal, e também com a tradição das orquestras de sopros e dos sopros propriamente dito, fez com que os músicos atualmente tenham uma outra formação do que não tinham uns anos atrás, e isso é claro que faz melhorar a qualidade. Faz melhorar a qualidade não só daqueles que seguem o seu ensino da música normal e que estudam, que formam-se, fazem mestrados, fazem licenciaturas, mas também aqueles que, pertencendo a outra época, a outra altura, mas também sendo grandes músicos e tendo bastante talento, acabam por estar envolvidos naquele ambiente, naquela prática musical que cada vez com melhor qualidade, e desenvolvem-se eles próprios, e o que acontece, muitos músicos hoje dão por eles a tocar determinadas obras e a fazerem determinadas coisas que se calhar há 10, 15 anos atrás eles próprios pensavam que não eram capazes de fazer, e atualmente isto é uma das coisas que se nota, e pronto, tudo isto junto faz de facto melhorar a qualidade da banda, das bandas, não só da Passos Ferreira, mas de todas em geral. O principal desafio é melhorar a qualidade da banda o máximo que pudermos. Portanto, isto não envolve só o maestro, mas envolve toda a banda, desde a direção, desde músicos, desde o público, desde toda a gente. Da minha parte, portanto, parte da direção artística, cabe-me, portanto, fazer com que a banda conheça o maior repertório possível, repertório que seja o mais atualizado possível, obras escritas para a banda no presente, e também outras também escritas no passado. Portanto, nem tudo aquilo que se faz hoje é bom, nem tudo aquilo que se fazia antigamente era mau, portanto, mas tentar fazer uma prática musical atualizada, o mais atualizado possível daquilo que é a prática musical para bandas e orquestras de sopros que se faz tanto em Portugal como também noutros países, internacionalmente, Europa, Estados Unidos, Ásia, quer dizer, por todo o mundo. Esse é o nosso objetivo, é estar atualizados e melhorar cada vez mais a performance. Como referimos no início, vocês não são só banda musical, vocês têm também formação, têm uma escola de música. Esta aposta na escola surge porque havia muita procura por este tipo de formação, era uma forma também de formar internamente os músicos, os futuros músicos da banda. Porquê? Em princípio, antes já da minha ingressão na banda, na direção, a banda chegou a organizar uma Big Band Swing Machine. Era uma banda a sério, esse meu irmão, presidente, também tocava, e atuou em vários pontos do país. Aquilo era uma Big realmente a sério, que era feita só também com os elementos da casa. Tinha um dos
dos irmãos Campos, que eram 3 irmãos músicos que tocavam aqui na banda. O Jorge era o responsável da Big Band e o seu maestro. E como tinham muita prata aqui na casa para atuar, era simples de conseguir isso. Então tendemos depois, para desenvolver mais isso um bocadinho, já na altura comigo, no meu primeiro ano de mandato, de fazer a escola. Em princípio, fizemos a escola a título gratuito, portanto todos os alunos que viessem não pagavam absolutamente nada. Havia na altura mais capacidade de recebermos um subsídiozinho da Câmara para ajudar a escola, porque as câmaras não podiam dar subsídios aos músicos profissionais ou semi-profissionais, mas para a formação podiam. E então havia mais possibilidade de fazer a manutenção da escola a título totalmente gratuito. E pronto, e aí começou. Formou-se aqui muito boa gente, que depois fomos cedendo para dar para o RIP, para a Força Aérea, para a Marinha, gente nossa que está, ainda hoje tocam lá, muito boa gente. Bem, nós sabemos que vocês são uma espécie de viveiro de talentos, ou seja, boa parte, há um número considerável de ex-alunos que hoje em dia vivem da música e vivem bem da música. É a qualidade da vossa formação que distingue? É isso, a escola é isso mesmo, a escola é o viveiro dos músicos e felizmente temos cerca de 40 alunos que alguns já andam na banda, continuam a andar na escola, mas já andam na banda, e há outros que saíram já da escola e estão nas artavas, estão no ensino superior e fazem parte da banda, mas o início foi na nossa escola de música, portanto o início musical, grande parte dos músicos filarmónicos passam pelas escolas de música, das bandas, e no nosso caso nós temos grande parte dos nossos músicos são alunos da nossa escola e depois vão se nós precisarmos, vão para a nossa banda. Acabam então por servir também. Ser de músico, servir e para jogar, para entrar para a banda e ser elementos no futuro. E em que moldes é que funciona a escola? Há um período de inscrições, tipicamente normal, como nas outras escolas? Como é que funciona? Fica o ano letivo, portanto, em agosto e setembro são as inscrições, e em outubro começa a escola e tem aquele período normal como as outras escolas. E temos uma inscrição, agora o Sr. Filipe falava muito bem que inicialmente não se pagava nada, agora paga-se pouco mais, é irrisório, e aquilo que pagam não dá para pagar aos músicos, ou nesse caso aos professores, que felizmente temos 5 ou 6 professores que fazem aquilo, não é ganhar dinheiro, fazem aquilo por amor à camisola e vão ensinando músicos, dando aulas todas as semanas, e com a inscrição é simbólica, como eu digo, são 10 euros que pagam para os miúdos que ainda não têm instrumento, e quando passam para instrumento passam para 15 euros, portanto, uma coisa simbólica, que não paga a luz, nem paga os lápis e as borrachas. É pagar a luz e a água, não paga mais, mas é isso, nós também, a nossa banda, isso mesmo, somos de utilidade pública, também não é para ter lucros, não é para ter nada, mas estarmos aqui ao serviço das pessoas que gostarem, independentemente de Passos Ferreira ou não ser de Passos Ferreira, desde o momento que queiram fazer parte do ensino musical, aparecem, inscrevem-se e nós estamos lá para ensinar aquilo que melhor sabemos, que é a música. Exatamente. Sr. Alcino, esta também um dos caráteres, é um dos caráteres diferenciadores da escola de música, ou seja, ter estas pessoas disponíveis para dar de si quase de forma gratuita, por assim dizer. Sim, é de louvar, como disse o Magalhães, todas as semanas, julgo que são 2 dias por semana, e depois já tem o ensaio da própria banda, não é? Isto é um trabalho, é de louvar, não só pela direção, que, enfim, temos que reconhecer, mas também acho que toda a gente devia reconhecer, e reconhece, nós sabemos que reconhece. E pronto, quer dizer, eles também fazem um bom grupo, eles próprios fazem um bom grupo, conseguem fazer a gestão deles de uma forma que nem se dá por isso, está muito bem organizado aquilo. E pronto, e é um ano atrás do outro, e as coisas, o efeito vem sempre ao cima, digamos assim, o bom trabalho, o desempenho deles, o bom desempenho.
Há algum objetivo que vocês traçam para a escola de música daqui a uns anos? Quer dizer, o objetivo da escola é mesmo formar músicos, como por exemplo nós na próxima época musical, 2016, vão entrar 3 músicos, podiam entrar meia dúzia deles. Felizmente a gente, nesse caso a banda, só vai buscar quando precisa. Portanto, nós, ao formar os músicos, uma das coisas que dizemos aos pais, e para incentivar também os miúdos, os alunos, é que não é obrigatório termos que os meter na banda, só vamos meter se precisarmos. Mas também estamos a gerir um bocado pelo lado pedagógico, em termos musicais, para influenciar eles em estar naqueles instrumentos que nós temos carências. E então, todos os anos sai sempre 1, 2, 3 elementos para fazer parte da banda. E pronto, até agora vamos meter, possivelmente a nossa banda para o ano vai aumentar mais um bocadinho, vai ter cerca de 70 elementos, não podemos ter muito mais, porque entretanto não cabemos no palco, e por causa também da gestão financeira, que começa a ficar muito alta e temos dificuldades depois de gerir a parte financeira. Mas a banda, nesse caso a escola, é um fornecedor de músicos para a banda. E este ano, ou na próxima época, vão entrar mais 3 elementos novos, oriundos da escola, e esse é que é o objetivo mesmo da escola. Nesse período intermédio, ou seja, desde a escola até possivelmente entrar na banda, existe ali uma outra ocupação. Será assim? Poderá ser feita esta leitura em relação à orquestra juvenil, ou seja, é uma forma de os manter ocupados até... Correto. A orquestra juvenil é também para os manter mais ativos, com vontade, mas grande parte dos músicos que começam na nossa escola, grande parte deles querem seguir a música como atividade profissional, vão para as escolas superiores. Portanto, eles vão para a Artab e a partir daí vão para a escola superior. Por isso, eles depois, eles próprios já têm que tocar e já não é preciso metê-los com atividade, que quem vai para músico é porque gosta de música e a atividade é que tem que tocar, porque ele sabe que é preciso tocar, e começam a tocar todos os dias. Na escola, na orquestra juvenil, é para manter uma atividade, para também podermos proporcionar às freguesias aqui do concelho, também podermos dar concertos e levar também a música às freguesias vizinhas, que é o nosso objetivo também, e nós fizemos já protocolos com algumas freguesias para levar a orquestra juvenil às freguesias vizinhas. Portanto, é esse o nosso objetivo da orquestra também. A orquestra juvenil consegue rivalizar, por assim dizer, com a banda musical em termos de atuações, ou seja, o público é muito receptivo a ver os músicos mais jovens a tocar? Será assim? Não, é diferente. Digamos, quer o número de pessoas, quer as pessoas em si, quer o número, é diferente das pessoas que vão ver a banda principal, não é? Mas, pela experiência que nós tivemos, verifica-se, e isso é de louvar também, uma presença bastante acentuada de pessoas a ver realmente a qualidade, claro, a qualidade dentro daquele espírito, não é? Mas a qualidade que a orquestra juvenil já apresenta. Claro, sempre com um repertório curto, não é? Mas é agradável em vários pontos que nós já estivemos, não só os familiares, como também pessoas que sabem que está lá a orquestra juvenil da banda. Não, é um grupo considerável. Agora, claro, não tem nada a ver com a banda principal, que a banda principal arrasta pessoas, arrasta multidões, não é? Mas é bom. Mas conforme com o terminar da época, verificava-se que em determinados lugares as pessoas já iam de determinadas freguesias para outras freguesias ver. Portanto, isso é bom. Já é essa abertura por parte do público. É bom para nós e bom para dar uma chegadita sobre a escola, da pureza da escola e do seu modus ensinandi, que vemos, por exemplo, no atual maestro, com a categoria que tem, o Sr. Capitão Alexandre Coelho, foi da formação desta banda e foi músico e executante aqui durante 3 ou 4 anos no meu mandato.
trabalhou cá na banda, era o nosso primeiro flauta, e, portanto, para ver a categoria da formação que temos aqui na escola. E depois o que deixa ficar, o amor que ele dedicou e a aceitação de ser maestro desta banda, é porque alguma coisa lhe ficou da formação e daquilo que já teve em anos anteriores. Correto. Isso pode-se verificar, por exemplo, também em duas das pessoas que estão neste momento encarregues, por assim dizer, os coordenadores da banda, o Sr. António Carneiro e também o Sr. Rogério Correia, o primeiro que acumula a função de contramestre da banda, que são pessoas que também estiveram na banda em Idade de Terra e que saíram, mas regressaram para partilhar os seus conhecimentos. Nós tivemos a conversa com eles para percebermos quais é que são as suas aspirações nas funções que desempenham. A escola funciona nos termos normais da escola. Das outras escolas começa o ano letivo igual, onde nós, os professores, depois designamos o trabalho de cada um e que vai fazer, e existe um livro de ponto onde nós escrevemos o que se passou na aula e também para marcar a nossa presença, e depois o aluno o aluno estava a dizer a importância que tem é, portanto, a escola funciona com o objetivo de formar os meninos e depois, quando têm carências na banda, se eles tiverem esse interesse, serão propostos para depois ingressar na banda musical. Há outros que concorrem a academias, outros a bandas militares. Os meninos, a importância que têm do estudo da música, da aprendizagem, para a vida é o respeito pelas coisas. Isto é muito nós, quando começamos a aprender música, achamos que aquilo é uma coisa banal, mas aquilo encontra muita dificuldade. E depois, aquelas pessoas que às vezes olhavam para a música e diziam isto é que até achavam caricato, acontece que depois veem que aquilo tem tanta dificuldade, começam a ter respeito pelas coisas. Ao ter respeito pelas coisas, isto também vai depois para a vida, e eles aprenderem a respeitar o próximo e por aí adiante, essas coisas que têm. Portanto, eu acho que na música, um músico que para tocar só o que tem na pauta, dizer só aquilo é pouco. Ele tem que tocar com sensibilidade. Ao tocar com sensibilidade, ele começa a aprender a ser sensível a outras coisas. E então, isso para a vida, ele se tiver sensibilidade, acho que a nossa sociedade está com carências nesse campo. Quando nós vemos um nosso aluno que se ingrou na vida e no campo musical, sentimos uma alegria interior muito grande, que nos faz muito felizes por sentir que o nosso trabalho que produziu efeitos daquele valor. E é isso. A escola, claro, em 15, 20 anos isto está sempre em grande transformação, tudo está sempre a acontecer de novo, e na música acontece o mesmo. Apareceram as classes novas, a classe de oboés, a classe de fagotes, a classe de trompa de harmonia, a classe de trombone de varas. Quando eu comecei não era nada disso, não havia nem oboés, nem fagotes, nem trompas de harmonia, nem trombones de varas. Claro, temos que nos adaptar à nova realidade e incentivar e arranjar colaboradores para trabalhar connosco, que hoje até estes técnicos são todos músicos da banda musical Passos de Ferreira. Com o crescimento da escola, muitos alunos, 35, 40 alunos, várias classes, então aparece a Orquestra de Sopros. A Orquestra de Sopros, em que temos as flautas, os oboés, os clarinetes, os trompetes, as trompas, a percussão, os trombones de varas, o bombardino. Temos estes elementos todos disponíveis sem estarem na banda, então daí foi fácil. Apareceu a Orquestra Juvenil da Banda Musical Passos de Ferreira. Um repertório, claro, tudo associado às idades e às classes que temos, 8, 10, 12, 13 anos, e temos algo para ir fazer uns concertos. É isso que acontece. Os grandes desafios é ter alunos. Se não tem alunos, não há escola. É a sustentabilidade da escola e da banda. Claro que grandes desafios é a aquisição de instrumentos. Temos muita carência de instrumentos, não temos saxofone altos, não temos clarinetes, não temos trompetes, é tudo instrumentos já com 30 anos.
mesmo 25, 30 anos, e outros melhores, em melhor estado. Esse aí, reparar, porque a reparação de um instrumento é muito cara, fica 150 a 200 euros. Neste sentido, também mais colaboradores, porque para cada classe queremos ter no futuro um professor específico, porque é difícil um professor de trompete dar aulas de trompa, de clarinete dar aulas de saxofone, não é igual. Em termos de começo, tudo bem, primeiro, segundo grau, as coisas, mas depois começa-se a complicar. Quanto mais depressa temos um professor, um bom técnico para a coisa, melhor fruto vamos escolher no futuro. Manter uma estrutura como esta deverá ser uma tarefa quase dantesca, tendo em conta a conjuntura em que nós estamos. É assim? É complicado? É muito difícil, e se me permitem vou dar aqui um exemplo que quem nos vai ver e ouvir para ficar com uma ideia, porque nós estamos a gerir uma associação que vende um produto, mas esse produto é vendido abaixo do custo, isto é, nós todas as saídas que temos, a receita é inferior à despesa, portanto nós perdemos em tudo que é lado, não ganhamos para a deslocação, portanto nós temos essa dificuldade como uma associação, porque se nós estivéssemos a vender um produto, que temos um produto de qualidade, mas vendemos abaixo do custo que fica para nós, portanto isso é que é dos grandes problemas que temos nós, e infelizmente a grande parte da Filarmonia tem esse problema, porque as pessoas que querem comprar, a grande parte delas não gostam, porque a cultura, nós estamos numa área que somos muito poucos, e quem gosta da música sabe o valor que tem, por isso o meu caso, que estou aqui porque gosto, eu podia também gostar, gosto de outras coisas. Correto. E estou aqui porque gosto, e percebo um bocado desta orgânica, e é difícil gerir, como eu disse, temos dificuldades, porque se a gente vendesse o produto pelo preço que devíamos vender, era fácil gerir. Assim, infelizmente não, porque temos que andar a pedir ali, pedir acolá, temos alguns sócios, temos alguns amigos que também nos vão dando alguma coisinha. E é graças a essas pessoas que... A Câmara Municipal também fizemos um protocolo, felizmente esta nossa Câmara, fizemos um protocolo com eles, porque nós oferecemos dois concertos anuais à Câmara Municipal de Paços de Ferreira, que é o 25 de Abril e o 6 de Novembro, e fizemos um protocolo, e eles, dentro das possibilidades deles também, que também infelizmente têm dificuldades, vão-nos dando, portanto, vão pagando estes dois concertos e já nos também vão ajudando um bocadinho. Mas é muito difícil, estando à frente de uma associação como é a nossa, que temos dificuldades, e o pior é que temos saídas que vendemos um produto e o produto não chega para pagar as nossas despesas de deslocação. Essa é a grande dificuldade. O que é que terá estar na base disso? Será mesmo a conjuntura ou outras razões externas? O que está por trás disso é que, como eu digo, fazemos parte de uma minoria, e como tal as pessoas não valorizam a cultura, a arte, e pronto, e vamos a qualquer lado. Se a gente leva 6.000 é caro, se levar 5.500 é caro, se levar 5.000 é caro, isso por aí abaixo é sempre caro quando a gente quer comprar uma história e que diz assim, eu até nem gosto, eu não percebo, eu não quero saber. Portanto, é muito difícil lidar com a cultura, e esperemos que no futuro as entidades públicas olhem para o lado cultural de uma forma diferente, porque não arrasta multidões, mas arrasta emoções, e temos que ver da melhor maneira para tentar resolver estes problemas, que é o problema financeiro. Muito bem. Será emoções também aquilo que leva estas pessoas que falamos há pouco, e empresas também, a ajudar-vos a continuar com o projeto? Vamos ver. Nós conversamos com alguns. Ajudo porque, para além de ter um estabelecimento comercial, também tenho um familiar que numa banda de música, nesse caso de Fremont. Pronto, e também gosto um pouco de música, e daí colaborar com a música, com a banda.
Nós ajudamos várias coletividades, sendo que a Banda Musical Passos Ferreira também se enquadra claramente nessas coletividades que achamos que merecem claramente ser ajudadas. Obviamente que o passado da banda musical fala-se por si, que é um grande passado, muito bom, e elas têm uma responsabilidade muito grande no desenvolvimento social da comunidade, formando obviamente jovens na música, assim como também faz com que, estando os jovens na música ocupados, entretidos, não despertam interesse se calhar por situações menos interessantes e que podem até levar a um desvio social que todos nós queremos obviamente evitar que isso aconteça. Portanto, é uma boa aposta na música. Porque fui abordada por uma pessoa amiga que faz parte da banda, de seguida porque é uma organização que prestigia o município de Passos Ferreira, a cultura e ajuda-nos a evoluir. É uma coisa que nós devemos de compartilhar mesmo. Ora bem, a gente vai colaborando porque nós temos que reconhecer que é muito difícil alguém gerir isto, tendo em conta os custos com uniformes e reparações de instrumentos e aquisição. Portanto, tudo isso acho que nós devemos colaborar dentro do nosso possível e eu assim faço. Para além de ser a nossa bandeira, porque bom para além fronteiras e percorrem o país, também a nível do nosso concelho faz grandes atuações e é fantástico, é bom para para as camadas jovens que aprendem música, é muito, muito interessante, muito interessante. Em relação ao futuro, quais é que são os vossos principais projetos, os vossos principais objetivos? Olha, os objetivos, as filarmónicas é arranjar festividades, que é um contrassenso, não é? Ainda agora falávamos que temos saídas e perdemos dinheiro, mas nós temos que ter sempre saídas. Porquê? Porque nós temos que manter este grupo e os músicos, que nós temos lá quase 70 músicos, que fazem cerca de 20 ensaios por ano, não cobram nada. Se nós nos dermos entre 13 a 15 festas, um dia destes precisamos de músicos e não vai haver filarmónica em Passos Ferreira porque eles vão para outros lados. Por isso nós, aquilo que eu estava a dizer agora um bocadinho, que nós perdemos dinheiro vendendo o produto, nós temos que arranjar festividades. Portanto, o nosso objetivo passa por ter sempre entre 13 a 15, porque a banda de Passos Ferreira já teve 30 festas, já teve 30 e tal festas, noutras alturas que levavam 6.000, 6.500 euros, e agora, infelizmente, não pode ser, mas nós temos que manter essas festividades para também, que é lógico, um músico que faz tantos ensaios sem cobrar nada, também precisa também de ganhar algum, não é muito, mas para compensar aquele tempo perdido a ensaiar. Porque o nosso objetivo é festividades, nós já temos um calendário relativamente bom para a próxima época, queremos meter mais uma ou duas festas e também não podemos mais, por aquilo que acabei de dizer anteriormente, nós temos um plafond e não podemos ultrapassar daqui, porque senão o que é que faz? Tem que ser eu e a minha direção a pôr o dinheiro, mas também não acho que não é lógico nós estarmos numa associação a fazer tudo e mais qualquer coisa e depois meter dinheiro. E eu não quero nem eu, nem os meus colegas, porque também queremos que quando tivermos que passar o testemunho, quem nos vier substituir também tenha uma orgânica mais ou menos montada, que é para eles também vão dar o trabalho e não sou obrigado a também meter dinheiro. É isso que temos que fazer para o próximo ano. Muito bem. Sr. Filipe, um homem que foi muito importante no passado, futuro, como é que o vê? Na qualidade em que me encontro, de Presidente da Assembleia Geral, logicamente, incumbe e cabe-me também a obrigação de assistir às necessidades da direção, e aqui estou a trabalhar de pedra e cal. Faltou acrescentar depois mais uma coisa ainda, que é a questão da cedência pela Câmara Municipal e pelo Ministério da Cultura na altura, das instalações também que temos, que foi uma antiga escola primária da sede. Aquela parte pertence-nos também. Foi-nos também feito a sua cedência, já com escritura pública. Foi o meu último mandato de direção. Outra coisa também que deu muito trabalho para conseguirmos, porque da parte da cultura há sempre isso, quer dizer, as bandas musicais, os jornais de folclore, são sempre os filhinhos pobres da cultura, infelizmente.
E então, uma vez que nós tínhamos uma sede, julgavam eles que não havia necessidade da outra. Depois, quando falei com o Sr. Secretário de Estado, em reuniões que tivemos, juntamente com o Sr. Presidente Pedro Pinto, entendeu então a necessidade da banda, sim senhor, porque precisávamos de crescer, e se a casa crescer, tem que ter quartos suficientes para que os filhos lá caibam. Claro. Aqui acontecia-nos igual. E então fizeram o favor de nos fazerem a concessão da escola, que estava de luta, mas com a obrigação de cedermos as nossas instalações. Depois demorou muito tempo e muitas demarches, idas a Lisboa, para que nos fosse então cedida outra vez a nossa sede, que é a sede onde estamos ainda, aquela que construímos e que mantemos ainda, para haver a possibilidade de um possível aluguer, mas está mal. A conjuntura política origina isso, porque se a conjuntura política estivesse melhor, teriam a possibilidade de ir ocupar as novas instalações, que a direção, e muito bem, cedeu para outras associações, para o grupo de jovens da paróquia de Passos de Ferreira e outras pessoas, outras entidades que necessitam. A banda tem feito a cedência do espaço. Se, entretanto, a conjuntura mudar, a pessoa tem mais capacidade de se organizar e de fazer o aluguer da sala que atualmente temos, das salas que atualmente temos, e com o produto do arrendamento fazer alguma coisinha de ajuda à banda. Precisávamos realmente ter uma estabilidade no crescimento da parte humana, dando seguimento depois aos músicos que são aqui formados. Okay. Porque para nós também custa estar a formar as pessoas e no fim da sua formatura mandá-los embora, é assim um bocadinho defraudante também para nós que trabalhamos em prol da cultura musical. Há bocado o Presidente de Magalhães falava na questão da contratação das bandas para as festas. Realmente, no meu tempo havia a possibilidade de muitas vezes não aceitar as festas, porque não tínhamos capacidade. Chegámos a fazer festas sábado e domingo, no Minho, por exemplo, e era só vir o bagulho, quanto é que custa a banda? 6.500 euros. Não há discussões, é pegas ou largas, sim senhor. E havia, agora não, porquê? Porque as comissões de festas também não têm dinheiro, face à conjuntura política em que estamos. Claro. As comissões não têm dinheiro, se não têm dinheiro não nos pagam, se não nos pagam. A direção vê-se com problemas muito sérios para conseguir aguentar os músicos, fazendo algumas festas também, senão era mal para eles. Passa por aí também. O futuro também passa por aí, por essa maior estabilidade, quer de infraestruturas, quer em termos financeiros. Vamos esperar que o país melhore para nós também melhorarmos. Muito bem. Sr. Alcino, o futuro como é que o vê da banda musical Passos de Ferreira? Bom, eu, em primeiro lugar, subscrevo as palavras do Presidente, do Francisco Magalhães, que eu acompanho desde a primeira hora e, portanto, tenho sentido o evoluir das coisas e, portanto, subscrevo as palavras dele em relação ao futuro. Gostaria de salientar, e falando do futuro e falando de todas estas dificuldades, se me permitem, salientar aqui uma questão que nós, quando assumimos o mandato, tivemos um trabalho que foi, digamos, arranjar ou angariar sócios, chamados sócios de empresa, sejam elas pequenas, médias ou grandes, não importa, por acaso, é uma empresa. E, portanto, cada uma disponibilizou-se dentro das suas capacidades para colaborar com a banda. Essas poucas empresas que o fizeram estão publicitadas num cartaz desde a primeira hora em que nós assumimos a banda, e isto realmente é um desafio e vou aproveitar a oportunidade porque fica mais abrangente o aviso, digamos assim, para as pessoas que são sócias da banda, que devem consultar esse cartaz, onde estão as empresas que têm com alguns benefícios para a aquisição de produtos, e se sentirem satisfeitas que cada uma arranje um ou dois sócios mais para também usufruir. E essas pessoas estão a colaborar com a banda. As empresas sentem-se satisfeitas porque, ao contribuir com a banda, veem que as pessoas têm uma adesão na aquisição dos produtos e, portanto, aqui é uma troca, digamos, de interesses e que, no fundo, toda a gente ganha. E aproveitando os protocolos, como foi recente, na semana passada, foi assinado um protocolo com bastante importância,
foi com uma ótica boa imagem. Devem passar por lá, ou passar pela sede, ou perguntar a alguém que faz parte da banda qual é o tipo de protocolo. Se são sócios, já podem usufruir. Se não são sócios, podem depois aconselhar-se sentir satisfeitos com o serviço. Muito bem. E a banda certamente que agradece, neste caso representada por nós, e depois no futuro os outros colegas que eventualmente possam assumir, dando continuidade a estes protocolos, também agradecem. Mas neste caso a banda agradece, digamos, o contributo. Portanto, o futuro passa também por essas sinergias com as empresas. Sim. E tem que ser mesmo assim para, pronto, tudo o que a banda possa angariar é bom, não é? É bom. Nós agradecemos a vossa presença aqui em estúdio, poderem vir partilhar connosco e com quem nos vê, com quem nos ouve, o que é esta banda musical de Passos de Ferreira e por que razão, agora já percebemos um bocadinho mais, por que razão é que existe há tantos anos, fazemos votos de mais 100 anos pela frente. Quanto a si, muito obrigado também por nos ter acompanhado. Já sabe, regressamos daqui por 15 dias com mais um programa As Nossas Tradições. Até lá. As Nossas Tradições. Ouça na Rádio Clube e veja na clubetv.pt. Esta semana com a banda musical de Passos de Ferreira. Apoio FSM, tecidos de decoração, de Francisco Souza Magalhães, Rua das Barreiras, Carvalhosa. Restaurante São Domingos, na Avenida de São Domingos, em Passos de Ferreira. Telefone 255 962 933.